Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra um mártir, São Justino. Quem foi São Justino? São Justino, filósofo, ele nasceu no princípio do século II, em Flávia, Neaópolis, ou Nablus, na Samaria, de família pagã. Tendo se convertido à fé cristã, escreveu diversas obras em defesa do cristianismo. Ele era um apologista. Ele estava ali, defendendo a fé católica. Ele defendia, ainda que tivesse que derramar o sangue, ele estava defendendo a fé católica para que as pessoas não caíssem nas heresias e não se perdessem. Mas se conservou de tudo o que ele escreveu. Ele escreveu duas obras, diversas obras, mas as que sobraram foi a Apologia e o Diálogo com Trifão. Ele abriu uma escola de filosofia em Roma, onde mantinha debates públicos. Sofreu martírio juntamente com seus companheiros no tempo de Marco Aurélio, isso cerca do ano 165. E hoje na igreja nós estamos precisando de pessoas assim que tenham essa convicção da fé para poder levar o evangelho e, se for preciso, morrer como São Justino, que morramos, mas defendendo a fé católica, a fé que nos salva. Voltemos ao evangelho de hoje. Vocês viram aí essa situação de Jesus com esses doutores da lei, as autoridades religiosas do tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, que estavam ali sempre procurando um motivo para prender Jesus. Era sempre assim, sempre procurando um motivo, porque eles não aceitavam Jesus. Eles não acreditavam na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que antecede a essa passagem do Evangelho é que Jesus havia entrado ali no templo de Jerusalém, que infelizmente tinha virado uma bagunça. Em vez de fazerem da casa
de Deus a casa de oração, estavam lá, como o próprio Jesus disse, um covil de ladrões. Eles estavam querendo dinheiro, lucrar e tudo, então Jesus fez um chicote, expulsou aqueles vendilhões do templo, e agora eles se dirigem para Jesus e fazem essa pergunta: que autoridade você faz isso? Quem te deu autoridade para você entrar aqui no templo e expulsar os vendilhões? Eles estavam vivendo uma corrupção muito grande. Imagine eles vivendo a corrupção da forma que estava. Eles estavam levando também os outros a viverem isso. É mais ou menos assim, numa igreja onde não se reza, os fiéis não vão rezar. Numa igreja onde o padre não se preocupa com o seu trabalho de evangelização, de atendimento de confissão, de falar a verdade do evangelho, os paroquianos vão viver tudo ali. É como se fosse uma ONG, uma associação onde as pessoas vão lá, participam de alguma coisa e depois vão embora e não muda de vida. Era isso que estava acontecendo lá. E Jesus, que é Deus, vendo aquilo, ele tinha autoridade para fazer tudo aquilo, porque Jesus é Deus. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra, disse Jesus. O Pai me deu essa autoridade. Porque Ele é Deus. Ele tem poder para fazer isso. Então, como eles fizeram uma pergunta com a intenção de pegar Jesus, Jesus lançou também uma outra pergunta em cima do que eles tinham feito também, dizendo que se eles respondessem, Jesus iria responder para eles com que autoridade ele tinha feito isso. Embora eles soubessem, eles só não queriam acreditar. E aí Jesus faz essa pergunta para eles, com que autoridade eles perguntam, né? E Jesus disse: vou fazer-vos uma só pergunta, Jesus disse. Lembrando que nós estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, do versículo 27 até o 33. Eu vou fazer somente uma pergunta para vocês. Jesus falou para eles. E aí, Jesus diz o seguinte, Jesus fala para eles justamente isso. O batismo de João Batista vinha do céu ou dos homens? Vocês veem que eles não estavam com o coração aberto. Eles não tinham disposição, eles não queriam responder. Na verdade, estavam querendo pegar Jesus em alguma situação. Eles se reúnem entre eles, eles conversam entre eles. E ali, na conversa, eles respondem entre eles, né? Se nós falarmos, se nós respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam: não sabemos. Mentiram. Eles mentiram. Então Jesus, vendo que não havia disposição da parte deles, Jesus também disse: eu também não digo para vocês de onde vem a minha autoridade, uma vez que não havia disposição por parte deles. Vejam só, o que nós podemos tirar do ensinamento do Evangelho de hoje? Meus irmãos, se as pessoas elas não estão com vontade de mudança, não adianta levar o evangelho, não adianta discutir, não adianta ensinar, se não houver disposição por parte do outro. É como jogar pérola aos porcos, como Jesus falou.
O Evangelho, a palavra de Deus, ela é anunciada às pessoas que querem ouvir. Por isso que Jesus falou, olha, se vocês forem num lugar e as pessoas não quiserem ouvir, sacuda a poeira e vai embora. Tem que haver disposição no coração. Aí a semente da palavra que é lançada, ela vai gerar no coração do outro frutos. E frutos de conversão, como Jesus fala na parábola da semente. Está lá no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Eu tenho por mim isso. Não adianta ficar entrando em discussões que não vai levar a nada. Esse negócio desses debates, aí coloca um católico, coloca um protestante, coloca um espírita, coloca um pai de santo, e ali fica um querendo mostrar para o outro quem é melhor. Não leva a nada. Uma discussão que pode dar um fruto aqui, outro lá, mas no geral não dá fruto, só dá confusão, as pessoas saem ainda com raiva. Por isso que Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não disse ide por todo mundo e ficar discutindo, brigando e falando isso e falando, não, anuncie, vai lá, fala. Quem abrir o coração se salvará, acolhendo a boa nova, acolhendo a palavra que salva. Agora, se a pessoa não quer, se fecha o coração, não adianta. Jesus sabia que eles não tinham disposição nenhuma para estar ouvindo. Por isso que Jesus lançou uma pergunta em cima. E muitas vezes é bom fazer isso. Fazer perguntas. Porque é na pergunta que vai se gerar uma disposição, aí vai se ver se há disposição ou não do outro. É diferente quando uma pessoa vem para tirar dúvidas. Padre, me explique isso aqui. Eu não consigo entender. Por que acontece tanto sofrimento no mundo? Se Deus é bom, por que acontece tudo isso? Ali há uma disposição. Não é uma pessoa acusando, dizendo que Deus não presta, que Deus não existe. Porque se Deus existisse, não existiria sofrimento na face da terra. Aí não adianta discutir, não adianta falar, a pessoa não tem abertura. Agora, quando a pessoa vem e pergunta, como eu falei, aí nós podemos dizer, meu filho, isso tudo é fruto do pecado original. No paraíso não era assim. Deus alertou Adão, alertou Eva para não comerem do fruto. Deus havia dito que se eles comessem daquele fruto, o pecado ia entrar, a morte ia entrar, mas eles desobedeceram. E agora está aí, olha, isso é tudo fruto da desobediência. O sofrimento, as pessoas más, pessoas que fazem maldade, mas Deus está dando sempre a oportunidade das pessoas serem boas. Mas, infelizmente, as pessoas não querem. Eu me lembro que uma vez, uma evangélica, ela veio me perguntar as questões que eles ficam falando de Nossa Senhora, questões referentes à idolatria. Dizem que os católicos são idólatras, como é que é isso e tal, e aquela coisa toda. Havia disposição no coração daquela mulher. E aí eu sentei com ela, aí eu estava ali com a Bíblia católica, ela estava com a Bíblia evangélica, e eu disse, olha, então vamos aqui, e ali eu fui mostrando para ela
parte por parte, através da Sagrada Escritura, explicando para ela o que era idolatria, explicando para ela quem era Nossa Senhora, por que nós amamos Nossa Senhora, e tantos outros pontos de dúvida que ela tinha. De repente, quando eu observei, porque eu estava sempre falando para ela, pega aí, abra no Evangelho tal, abra na Carta de São Paulo tal. Aí ela já não estava mais olhando e ela já estava assim, na maior alegria, ouvindo. E naquele momento, porque ela estava com o coração aberto, ela entendeu. E ela se tornou católica, ela voltou para o catolicismo, porque muitas vezes são pessoas que eram católicas, viviam na ignorância, no momento ali, pegaram, levaram para lá. Alguns anos depois, eu celebrando a missa no santuário, ela apareceu ali com o marido dela, na maior alegria, dizendo que ela agora participa lá na igreja católica, já batizou os filhos. Se não me engano, o nome dela é Andréa ou Adriana. Houve abertura. Não foi como os fariseus, esses doutores da lei. Eles não tinham abertura, estavam querendo pegar Jesus nessa situação. Então foram fazer essas perguntas. Então Jesus também não respondeu, porque se não há abertura de coração, não tem como a pessoa entender. Como também uma vez, eu conversando com uma pessoa que vivendo essa questão aí do homossexualismo, estão se sentindo assim na igreja como rejeitada. Então eu expliquei para ela que a igreja não rejeita e que realmente aquela situação que ela está vivendo não tem explicação para dar. Algumas explicações que nós sabemos, muitas foram abusadas, são questões hormonais, são questões psicológicas, que a pessoa ela acaba com esses desejos, com essa tendência que é contrária à natureza. E ali eu fui explicando, falando para ela que nós precisamos viver a castidade, que todo mundo é chamado a viver a castidade. Eu sou chamado a viver a castidade como padre. Eu falando para ela, o seu pai e sua mãe também são chamados a viver a castidade. Todos nós somos chamados a viver a castidade. Que o relacionamento sexual só pode acontecer entre duas pessoas, um homem e uma mulher, e casados religiosamente, ou seja, casados na igreja. Não pode ser antes do casamento, porque aí vai contra a doutrina, contra as virtudes, vai contra o 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Expliquei para essa pessoa o que é a virtude da castidade. De maneira simples, falei para ela, a virtude da castidade é uma virtude que nos ajuda a equilibrar os nossos apetites sexuais. Nós não somos como os animais que agem por instinto. Se ele está querendo e a fêmea está emitindo aquele perfume lá, e ele vai, para ele não importa quem é a fêmea, se for parente dele, se for pai, mãe, ou se for pai, avó, ou se for mãe, se for a avó, se for a irmã, se for a prima, não importa. O que ele quer é realizar o desejo sexual, mas Deus nos deu inteligência e nós sabemos muito bem distinguir e dizer não, eu não vou fazer isso. Então nós não somos casados, se não é casado não pode, só pode dentro do casamento. E falei também que até dentro do casamento a pessoa também, eles precisam viver a castidade, não podem viver o relacionamento sexual de qualquer jeito, como os animais vivem e fazendo como os animais fazem.
E expliquei que o homem não pode adulterar, a mulher não pode adulterar, por isso eles têm que viver a castidade. E falei, o casal de namorado também é chamado a viver a castidade. Aí eu disse, e também as pessoas que têm essa tendência são chamados a viver a castidade. São chamados. E eu dizia também para essa pessoa, Deus quer as pessoas que têm essa tendência no céu, mas para estar no céu vai ser preciso viver a castidade. Não é simplesmente porque eu sinto atração. Um exemplo, o homem sente atração pelo homem, então ele tem que realizar aquele desejo, porque a relação sexual ela tem um fim, e o fim é a procriação. E muitas dessas pessoas, porque já foram várias pessoas que eu tive essa conversa e elas compreenderam, saíram dali dizendo, não, eu quero viver a castidade. Disse, então vamos lutar junto, você luta lá e eu luto cá. Agora, quando já chega dizendo que a igreja não entende, não sei o que, entra no vitimismo, né? Porque a igreja não entende, porque o que é que tem, o importante é o amor e aquela coisa toda, para justificar o pecado. Então, se é para justificar o pecado, então não adianta conversar, não há disposição, então não adianta falar. O que resta fazer é rezar. Foi isso que Jesus fez com esses doutores da lei, que não estavam com disposição nenhuma de ouvir nosso Senhor. Então nosso Senhor fez a pergunta, eles não responderam, então Jesus deu as costas e foi embora. É preciso ter abertura de coração para que haja conversão, que é a mudança de mentalidade. E mudando a mentalidade, a pessoa passa a compreender Deus e passa a experimentar e viver a vida em Deus. Vamos rezar, meus irmãos. Vamos pedir a Nossa Senhora que é a intercessora por excelência. Claro, Jesus é o grande intercessor, mas ela também, depois de Jesus, é ela. Que ela interceda por todos aqueles que estão com o coração fechado e não querem abrir o coração para a boa nova. Como Jesus mesmo disse, o tempo se aproximou, se completou. Convertei-vos e crede no Evangelho. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, que a Virgem Santíssima há de me valer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.